Falar sobre maternidade é falar sobre amor, mas também é falar sobre escolhas, renúncias e recomeços. Ser mãe não é um papel único, é uma construção diária. Existem dias leves, existem dias difíceis, existem certezas e muitas dúvidas. Mas, acima de tudo, existe uma entrega silenciosa que transforma tudo. Hoje, nós reunimos histórias reais, mulheres diferentes, convivências únicas para mostrar que a maternidade não é perfeita, ela é verdadeira. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Por ter colocado vocês na minha vida, porque não foi à toa. Cada um aqui que está presente é porque Deus colocou na minha vida. Mesmo eu sendo essa pessoa às vezes chata, não sei o que, mas cada um aí vai me suportando da sua forma, mas eu amo cada um de vocês. Dani, agradeço demais, viu? A sua companheiria, sua parceria comigo, certo? E agradeço a cada um também aqui, a Deus, a vocês, a todas vocês, aqui a minha família, viu? Eu sei que eu tô brincando, eu fico falando assim, mas é porque eu quero também deixar bem descontraído, deixar vocês bem descontraídas também, porque muitas vezes tem gente que não tem o costume de estar em frente à câmera, né? Mas enfim, então vamos lá para a verdade nua e crua da maternidade real. Ok? Vamos lá. E aqui, nós temos aqui, né, mulheres que têm filhos. Tem casais, só tem ou tem filhos só um filho, ou tem com adolescentes também, né? Crianças e adolescentes. Então eu queria saber aí, quem é que pode me dizer qual foi o maior mico que sua criança, seu filho, fez você passar? Quem pode falar aí? Vamos lá? Eu posso falar. Pode. Então, no aniversário de Dani, amiga da gente, de 40 anos, a gente estava na fila do elevador e no prédio de Dani, né, tocava música no elevador. E uma senhora, assim, Bia era pequenininha, né, e uma senhora bem simpática, ficou bem encantada com Bia. Bia sempre foi muito trelosa, muito engraçadinha, muito gostosinha, e a moça ficou encantada com Bia e Bia falando da música. Bia não estava querendo conversar com ela, até que ela disse, legal essa música, né? Aí ela disse, a música é muito legal, mas a sua camisa está horrorosa. Não acredito. Eu quase morri. Eu quase morri, porque eu não sei de onde ela tirou isso. Pois é, mas é criança, né? Do coração. Vocês têm mais alguma... Impossível. Possível. E vocês têm mais algum mico que vocês passaram? Nenhum? Como vocês estão desanimadas? Não, serve mico de mãe para filho. Pode também, serve Pronto. também, de mãe para filho. Serve também. Porque meus filhos já são adultos. Então a possibilidade de eu entrar na faculdade e na faculdade deles era zero, né? Aí um belo dia chego eu com roupa de academia na faculdade do meu filho. Na hora que ele me avista de longe, ele faz assim, vai embora daqui agora. E ele ficou super nervoso, né? Porque quando eles são mais velhos, a mãe no colégio já não é uma coisa, vira chacota, né? E aí coincidiu de ele estar junto com um amigo para piorar a situação e eu dar carona, né? E o amigo dentro do carro dizendo assim, é tua mãe, Daniel? Quantos anos ela tem? Aí, meu filho, cala a boca agora, vamos parar com esse assunto. E assim, é impressionante que eu acho que toda mãe tem, né? Passa por esse tipo de mico, né? Eu também já passei por vários e ainda passo, né? Quando eu tava dizendo assim, mamãe, fale mais baixo, porque eu falo muito alto, né? Mamãe, fale mais baixo. Mamãe, por favor, não me chame de filho amado na frente das pessoas. Então, assim, enfim, faz parte. E outra coisa, veja, eu sempre sonhei ser mãe, sempre. Mas eu sei que ser mãe também é um desafio, né?
E eu queria saber se vocês concordam com isso. Também é um desafio para vocês, seres mães. Se vocês foram preparados para isso, porque eu não fui preparada para ser mãe, né? Mas vocês foram preparados para ser mãe. Vocês acham que é um desafio? Porque eu acho que para mim, mãe é um desafio diário. Diário, sabe? E eu queria saber um pouco de vocês. Aí fala um pouco, Paulinha. Eu acho muito desafiador, inclusive o dia desse eu estava falando para os meus filhos que eu tenho 2, né, uma menina e um menino, por si só já tenho que ser 2 mães diferentes, necessidades diferentes, desejos, né, e desenvolvimentos diferentes. E uma vez eu estava conversando isso com eles, eu disse, Ana, Eduardo, é muito desafiador para mim. Cada etapa de vida que vocês vão passando é nova para mim. Foi nova para mim quando vocês foram bebês, foi nova para mim quando vocês foram crianças, na adolescência vocês estão entrando. Eu nunca vivi isso, então eu estou vivendo isso junto com vocês. A gente não nasce com esse manual de como ser mãe em cada fase do filho. Então para mim é sempre uma grande novidade. E vocês são crianças diferentes. Então eu não tenho que ser só uma mãe para Eduardo e a mesma mãe para Ana. Eu tenho que ser 2 mães diferentes. E ainda se torna mais desafiador. A maneira de falar com um é diferente da maneira de falar com o outro. A maneira de corrigir um é diferente da maneira que eu corrijo o outro. O tom de voz, o jeito que eu falo, o tipo de castigo, né, o tipo de autoridade vai ser diferente de acordo com as necessidades e da forma que eles também absorvem aquilo que eu falo. Então é muito desafiador a gente ter que se transformar em várias mães dentro de um contexto com vários filhos, né, mais de um filho principalmente. E mesmo que seja um filho só, esse filho já passando por fases diferentes, como eu falei, nós também temos que nos transformar e a gente também está mudando como pessoa, a gente muda como essência, como mulher. E a gente também tem que mudar junto com o filho nessa nova criança que está se tornando, esse novo adolescente. Então é uma eterna mudança que a gente tem que estar sempre se autoavaliando e descobrindo, né, essas novidades que vão estar sempre aparecendo. Olha, 2 coisas que você falou. Primeiro, em relação a você ser 2 mães, né? Assim, não é isso? E também pelo fato, eu sou mãe, né? E eu tenho o papel de mãe, certo? E tem meu marido, que tem o papel de pai, ok? Então, assim, na minha casa é mais fácil, porque tem um pai e tem uma mãe. E, às vezes, acontece da pessoa solteira, né? Não tem mais o seu parceiro, né? O seu companheiro. Então, assim, como é ser uma mãe e ser também um pai? Também em casa. Eu não sei se aqui alguém vive essa realidade que eu vivo, né? Eu sou separada, divorciada, e eu tenho que dar conta desse papel, né? Multifacetário ali, de pai, mãe, de presença, de educação, de formação de caráter, formação de princípios, tudo dentro de um mesmo ambiente e isso tudo como responsabilidade minha, né? Uma maior percentual, né? Não vou dizer que o pai não interfere, mas eles convivem muito mais comigo porque eles moram comigo. Então acaba que a minha responsabilidade se torna gigantesca e o medo de errar também. A partir do momento que eu tenho mais responsabilidade, eu também me cobro mais e eu também tenho mais medo de errar. Porque a gente não quer errar com nossos filhos. A gente quer criar pessoas do bem, pessoas corretas, honestas para a vida e que deem certo na vida, né? Então eu me sinto muito cobrada, ao mesmo tempo muito feliz de estar pelo menos podendo fazer isso, né? Antes comigo do que eles não terem, né, ninguém para orientar. Então eu me sinto fazendo parte da vida deles por completo. Mas você sabe o que acontece contigo, Paulinha? Eu vejo com os seus filhos um nível de amadurecimento maior. Sim. A gente convive e a gente presencia, porque ao mesmo tempo como você não tem essa troca diária, que é a relação pai e mãe que dá essa troca, esse amadurecimento, e esse, será que eu fiz certo? Será que eu não errei a mão aqui? Você faz uma troca com eles de alguma forma. Então, eles acabam amadurecendo mais nesse processo. E vendo o seu desafio diário, eu acho que aumenta ainda mais o nível de admiração. Então, aumenta o nível de admiração e aumenta a troca madura antes de um tempo tradicional. Sim. É bonito de ver. Obrigada, amiga. Muito bom. Oh, coisa linda. E a maioria aqui tem filhos adolescentes, né? Não é? Sim. Então, que adolescente, assim, menino, fala um pouco como é que tá esse momento dessa adolescência, porque o mundo tá virado, né?
A gente, hoje em dia, a gente educa, só que o mundo tá aí, né? Os princípios, a gente educa, tem os princípios, mas o mundo vem e diz que aqueles princípios não valem mais de nada, que a gente tem que pegar esse princípio e jogar, né? Então, como é que tá sendo aí que ainda eu sou mãe de que não é pré-adolescente, né? Pré, né? Eu não sou ainda de adolescente. Então, como é ser mãe de um adolescente? Menino. O maior desafio é o coletivo. É quando tem vários amigos, é quando tem outros pais envolvidos, mães. Então, eu lembro muito que os meus vão todo mundo beber. E aí, a maioria das mães ficavam, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, fulano é mais velho, fulano é mais... E eu participava muito da vida, sempre participei muito, também sou mãe de 2 meninos solos, então sempre houve muita conversa lá em casa. Então o maior desafio era o coletivo, eram as outras amizades que um bebia, outro queria se envolver com drogas, como a gente, as influências. E os pais que nos grupos começavam a se movimentar e dizer, mas a culpa é de fulano ou de cicrano porque esse menino é mais velho, é repetente, e ninguém olhava para si, ninguém conversava, enxergava dentro de casa. Então, como eu sempre trouxe muito para dentro da minha casa, os amigos, os filhos, para brincar, para conversar, acabou que eu criei uma relação muito próxima com meus filhos e disse, vamos beber a primeira vez, vai todo mundo lá em casa. Então eu juntava, os amigos diziam, mas poxa, tua mãe é massa, é legal, porque ela deixa, não é que eu deixo, é porque eu trazia para dentro de casa para ensinar. Enquanto as outras mães, porque a gente falou sobre desafio, preferia não enxergar, porque eu dizia, minha gente, eles estão adolescentes, nós fomos, a gente bebeu, a gente saía de casa para se esconder numa escada para beber, então por que a gente não vai trazer isso? Então eu tinha que educar os pais para que os pais também pudessem educar os filhos e que a gente no coletivo pudesse dizer, funciona dessa forma. E aí dessa forma... E deixasse a demagogia de lado, né? Exatamente. Eu acho que isso é o mais difícil. Mas eu acho que a culpa é dos pais. Também. Porque sempre colocando a mão, assim, passando a mão. Não, porque meu filho parece que é o melhor, que nunca vai errar. Porque assim, nossos filhos, a gente conhece nossos filhos. Mas só que eles, longe da gente, eles podem fazer outras coisas que eles não fazem na nossa frente, né? E nós fomos criança, nós já a gente fez isso. A gente fez isso, né? Então, assim, é complicado, porque eu acho que essa geração de hoje não são as crianças, os adolescentes que são culpados. Eu acho que a geração é nossa geração. Porque a gente permite muito, a gente tem medo. Porque hoje eu vejo muito assim, não vão falar isso não vão fazer isso não, porque senão vai se revoltar. Senão vai no conselho tutelar. Não sei. Então, hoje tá tão assim, que na nossa época não era. Meu pai batia, não que eu ache 100% correto, mas eu acho que tem que ter uns tabefezinhos mesmo, de vez em quando. Mas a gente também tem que educar, e quem tem que ser a autoridade da casa é o pai e a mãe, não é o filho, né? Pelo menos assim, lá em casa eu tô lutando muito com isso, porque Otávio é único, né? Meu filho e sempre foi muito protegido, muito eu e Marquinhos. Só que hoje eu estou um pouco mais amadurecida quanto a isso. Então eu consigo hoje dizer não, Otávio é não e pronto. Meu marido já é diferente. Então assim, eu coloco muito isso lá. Otávio, quem é autoridade aqui sou eu e seu pai. Então quem manda aqui sou eu e seu pai. E pronto, sabe? Acabou. Então, acho que hoje tá tendo muito... Não, o bichinho. Ontem mesmo. Foi ontem, meu Deus. Deixa eu lembrar. Foi ontem. Eu tava na gráfica fazendo essas coisinhas, né? Aí, uma mãe disse... Não, mas aí eu tirei minha filha do integral porque a bichinha tava tão cansada.
muito cansada ela estava. Ela estava 3 dias viu, no integral. 3 dias no integral. Aí eu disse, agora ela vai ficar em casa à tarde. Ficar em casa à tarde com a secretária. A bicha disse, bichinha, que nada. Gente, que é isso? 3 dias a menina ficar no integral. Ela não pode ficar 3 dias no integral pra tu ir trabalhar, pra tu ter tuas coisas, ter tua vida. Entendeu? Então, assim, é muito mimimi, sabe? Engraçado, Érica, que você falou isso. Lembrou um fato. Não com os meus filhos, né? Mas comigo quando eu era pequena. Outra geração, há 30 anos atrás. Enfim, passei mal, mamãe me levou no médico, aí mamãe começou a dizer a questão da proteção, que a proteção vai além de gerações, né? E aí mamãe falando com o médico, mas Dr. Oscar, me lembro dele. E mamãe falava assim, mas Lilian faz muita coisa, Lilian dança, Lilian faz inglês, Lilian toca violão, Lilian faz natação, ainda estuda no colégio puxado. Ele olhou pra mamãe e fez assim, Joyce, ela tá na idade de fazer tudo isso. Ela tá na idade de fazer tudo isso. Ela vai fazer isso quando? Ela tem que fazer isso agora, porque ela só tem isso para fazer. Então aproveite, Lilian, porque seus pais têm, né, a oportunidade de estar te oferecendo tudo isso e vá fazer tudo isso. Você não está doente por conta de um balé, um violão, nada não. Então isso aí perpetuou, né, lá em casa, a questão de tirar a peninha para que eles possam até diversificar o que estão fazendo para saber escolher o que quer. Não é? E tem uma coisa que eu falo muito para minha filha, que é o seguinte, eu tenho um filho adolescente, né? E mulher adolescente é um pouquinho mais complexo, porque tem a questão hormonal mais forte e tudo mais, e ela meio que desafia muito algumas respostas, meio crítica em algumas. O homem admira mais, né? O homem fica mais babão, né? A menina dá uma crítica, mas eu tenho uma relação mais madura. Maravilhosa com a minha, que é a coisa mais linda, a minha primeira, mas eu digo muito para ela, antes de ser sua melhor amiga, eu sou sua mãe. Isso. É isso. Também falo isso. Então, lá em casa. Eu sou sua melhor amiga, eu sou aquela pessoa que você vai ligar e você vai contar comigo, mas você tem que me escutar, porque indo na linha que você falou, a autoridade na casa, eu sou o seu pai, então eu sou sua mãe. Então, eu preciso deste respeito. Se suas amigas não respondem com o mesmo respeito, se suas amigas acham normal dar um fora, se suas amigas acham normal fazer uma crítica, eu não acho normal. Então, assim, entenda isso. Aí ela olha pra mim assim, meio... Eu fiz isso, eu nem notei, porque às vezes a gente faz sem notar. A gente se pega fazendo isso. Então, eu me pego às vezes e faço assim, meu Deus, eu errei aqui, e agora? E a maturidade nos faz corrigir mais rápido, né? Porque a gente erra e ele faz assim, desculpa, falei errado com você. Em segundos que a gente tenta já corrigir. Só que quando a gente é adolescente fica até com vergonha disso, né? Então entender esse ladinho dela e dar a ela a coragem também de dizer assim, errei. E eu não deixo que ela não tenha a oportunidade de me dizer quando eu errei. Se eu errar, se você achar que eu errei, não se sinta intimidada pela autoridade, chegue pra mim e conversa. Eu vou lhe ouvir. Aí ela, tá certo. E ela tem essa porta aberta. É isso. Em casa, os meninos também, eu converso muito com eles. Então, o diálogo, eles têm toda a liberdade para pegar e vir argumentar o que eles querem. Mas eles sabem que a última palavra sempre é minha. É a minha casa, minhas regras. Eu sempre deixei isso claro. E eles são meus filhos. Então, eles sempre vão ter que pegar e saber que tem o respeito do pai e da mãe. E o pai e a mãe ainda sabem que nem dá para eles. Aí eu explico, um dia, se Deus quiser, num futuro breve, e espero, não que meu coração queira mais a vida, vocês vão estar na casa de vocês. Aí vão ser a regra de vocês, com a vida de vocês, na casa de vocês. Eu falei assim, enquanto é aqui, comigo, vocês vão ter que pegar e respeitar o pai e mãe. Eu ainda brinco, falo assim, brinco não, né, porque é uma coisa até séria. Eu falei assim, escolher me amar, vocês podem. Eu falei assim, agora me respeitar não tem escolha, não tem escolha. Então eu acho que quando você, no mundo que tá hoje, que tá bem diferente, que a gente realmente, eu também, quantas coisas a gente fala, eu ainda vi meu marido falar assim, não devia falar não, mas eu e você consegue, ou a gente tem dó, ele fala assim, coloca num castigo, por exemplo.
mas esse menino é tão bonzinho, precisa manter o castigo. Aí a gente vai lá, tira, diferente. Meu pai e minha mãe não tiravam do castigo. Eles conseguiam ser mais duros do que a gente consegue ser hoje. Mas a gente ainda precisa formar pessoas, a gente precisa formar cidadão. Eu tenho 2 meninos. Eu falo assim que eu preciso formar bons homens. Eu preciso formar um bom marido, eu preciso ensinar ele a respeitar. E se ele só vai saber fazer tudo isso se ele aprender a respeitar o pai e a mãe. A mãe. O menino que respeita. Então, ensinar a gentileza, ensinar que eles podem pegar e ser uma criança romântica. Olha assim, você trazendo flores. Até hoje, meu marido ainda pega, ele chega lá, Dia das Mães. Ele vai lá e compra a flor de cada um dos meninos. Que aí os meninos já desde pequenininho, ó, tem que levar pra mãe. Eu falo assim, isso aí vai tudo refletir no futuro. Tudo. Então, criar boas crianças, criar bons jovens, não é uma tarefa fácil, não. Com certeza. Eu tenho uma filha adolescente, tem 16 anos, e ela tá com um primeiro namorado. E é bem desafiador, porque eles estão apaixonadíssimos. E assim, eu fico, meu Jesus do céu, essa menina gosta mais desse menino do que de mim e tu. Eu falo pro meu marido. E ele é um menino maravilhoso. Eu liguei para todo mundo da escola, né? De Paiva a coordenadora. Quem é essa criatura? Quem é o pai? Quem é a mãe? Quem é... Para saber, porque ele é de uma família conhecida. E eu queria saber quem era a pessoa dele. Se era um menino muito mimado por ser filho único. Como ele trataria ela. Mas uma coisa que eu sempre deixei claro para as minhas filhas foi que você não vai nunca aceitar de ninguém o que você tem dentro de casa. Então você tem o exemplo do seu pai. Não aceite nada menos do que seu pai oferece para mim, para sua irmã e para você. Então, se você achar que é besteira alguma coisa, não é. Tudo que você tem a faca e o queijo na mão. Você tem um pai excelente que lhe dá tudo e todos os exemplos como um homem deveria ser e tratar uma mulher. Então, não aceite nada menos do que isso e não ache normal ou ache que a pessoa vai mudar. Não. Então, se você achar que tem algum problema, você me diz e a gente pode conversar, sentar com a mãe, falar sobre de psicólogo, até porque você está em formação de caráter, mas não ache normal, porque não é. Né? A gente está vendo aí o nível de feminicídio que está tendo, né? Então, as pessoas não sabem receber um não, né? Um filho único, às vezes não sabe, né? Porque se frustrar, é necessário, né? Porque é necessário. Então, assim, como eles estão muito apaixonados, eu tive essa conversa com ela, né? Então, não aceite nada menos do que você tem aqui. Então, ele sempre teve o cuidado, meu marido, de dar flor para uma, dar flor para as 3, de nunca brigar comigo ou, tipo, me criticar na frente delas, embora ele ache que eu esteja errado em algum momento. Então, ele me chama, olha, eu acho que você errou aqui, errou ali. Então, assim, lá é uma parceria, de fato, né? Graças a Deus, a gente é uma parceria. E é o que eu sempre digo a elas. Não aceitem nada menos do que isso. Eu agora ainda estou num desafio que Érica sabe, que desde o ano passado eu ganhei uma filha com 18 anos, né? A minha enteada morava em Santa Catarina, veio fazer faculdade aqui. Então, assim, eu, mãe de 2 meninos, o meu mais velho com 11 e o caçula com 9, ganhei uma filha de 18 anos que agora fez 19. Então, assim, eu tô num outro momento. Eu brinco que é meu mundo rosa, que não veio rosa, porque agora ela já gosta de verde, azul. Mas, assim, exato. E que, assim, graças a Deus, desde pequenininha, então ela bem pequena, a gente já teve um bom contato. Mas, assim, eu tive que mudar muito minha rotina. Hoje eu converso, por exemplo, meus filhos ainda são crianças, estão começando, mas ela se diz pré-adolescente, mas nem isso é. Mas eu já tô com uma mulher em casa, eu já tô falando sobre sexo, sobre relacionamento. Eu preciso ter aquele momento só de mulheres, porque a gente tem hormônio, a gente tem outras questões para lidar.
E não é fácil, porque eu falo assim que o menino ainda é uma coisa mais prática. Olha, Elaine, você falando assim, né, que tiveram algumas mudanças, e uma delas foi que hoje você voltou ao mercado de trabalho, né? Exatamente. Então, assim, como é que tá sendo? Porque desde quando você casou, né, você não trabalhou, saiu porque a sua formação é advogada, você é advogada, né? Então, me diz aí, como é que tá essa sua nova fase? Porque assim, lidar com trabalho, filhos, a rotina do filho, trabalho, não é fácil, né? Não é fácil. E eu quero saber você, porque você passou esse tempo todo só focado neles. Então, como é que tá sendo? É assim, ó, sair de mãe, período integral, para poder voltar para o mercado de trabalho, não foi nada fácil. Eu tive que lidar com os filhos pedindo a atenção, o marido pedindo a atenção, porque meu marido, ele trabalha fora da cidade, então o nosso trato era bem claro. Ele trabalha e eu coordeno tudo. Então, assim, eu tive que começar a dividir os meus tempos e cada vez foi crescendo. A gente achava que ia ser algo pequeno e, de repente, já cresceu muito. E aí, até uma coisa que a gente estava falando, eu tive que começar a lidar com culpa. A culpa de não conseguir conciliar uma agenda, a culpa de não levar mais o filho na escola, ou poder buscar o filho na escola. E ainda aguentando a sócia, né? Exatamente. Depois Marília não vai entender por que quem aquele cara Deus sabe, Marília, eu já te falei. Você não sabe de nada. Aí, então assim, não é fácil você pegar e assim, começar a delegar um filho. Eu não tenho rede de apoio aqui em Recife, eu sou sozinha. Então, sou eu para tudo. Então, você tem que atender o cliente, você tem que correr para buscar um filho, você tem que pegar esse entrega. E quando você vê que você não consegue, eu já tive situações de eu pegar e estar no escritório e o olho encher de lágrimas, porque eu falei, meu Deus do céu, eu esqueci a apresentação make do meu filho. Aí quando eu vi, não era aquela data. Eu já peguei, tipo assim, e eu tava estudando, fazendo pós-especialização, tudo ao mesmo tempo, e a cabeça tão cheia de eu ficar doente, ligar pra médica, marcar a consulta pro outro dia e levar numa outra médica. Aí aquela culpa que eu falo assim, meu Deus do céu, eu tô até nisso, eu tô errando com meus filhos, porque eu preciso estar trabalhando, porque assim, eu também precisava ser eu, Elaine, profissional, aquela que eu tinha deixado pra ser só a mãe. E aí eu precisava conciliar as duas coisas de novo, e aí eu trabalhava sempre com a culpa, mas a culpa é inerente à maternidade. Toda mãe tem culpa, exato, uma do lado da outra. Então a hora que você começa a entender que você vai falhar, mas você é uma boa mãe, que seu filho vai te decompor trabalhando, dando menos a ele, mas quando tá junto, conseguindo dar o que for preciso para ele, 5 minutos. Eu lembro que a psicóloga do meu filho falou assim, olha, existem mães que passam 24 horas do lado do filho e são totalmente ausentes. Isso. 5 minutos que você dá para ele, que ele precise, teu filho vai ser muito mais feliz. Mas eu tô errando. Ótimo, entendo. Teu filho precisa entender agora que você não é perfeita, não é aos 30 anos, não para carregar um trauma no futuro. Então, assim, eu comecei a trabalhar a culpa. Claro que ainda vou carregar a culpa porque é mãe carrega a culpa. Mas eu consegui pegar e entender que, assim, eu também sou mulher, eu também sou uma profissional que, assim, capricho, porque eu quero minha carreira. Também, quando eu deixei a minha profissão por eles, eu não me arrependo de jeito nenhum, mas eu já era boa ali, porque agora eu também não posso ser uma boa mãe, uma boa advogada, uma boa esposa. Às vezes não vai ser boa quase nada com ninguém, mas vai dar tudo certo no final das contas. E pegando um gancho no que você falou, eu fui mãe muito jovem, com 19 anos de idade. E eu tenho uma foto que até hoje eu guardo, que é meu filho chorando porque eu estava estagiando na época. Eu só amamentava integralmente porque mãe, ela nasce culpada. Então a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. Então essa foto eu tenho até hoje, que é meu filho chorando. Eu tinha acabado de chegar do estágio atrasada para amamentar. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar e eu tinha que criar filhos. E a pediatra do meu filho disse assim, o que mais importa é a qualidade do tempo do que a quantidade. Então, a partir dali, meu filho com 4 meses, eu decidi que a maternidade não ia ser uma maternidade com culpa.
Porque ali eu tive que viajar com ele novinho, eu tive que trabalhar, eu tive que estudar. O que eu pensava? Que eu queria que meu filho lá na frente tivesse orgulho de mim. Ele nunca, jamais, se eu desse a qualidade de tempo enquanto eu estivesse com eles, ele em tempo algum, ele iria reclamar disso ou sentir falta disso. E hoje eu sinto que eles têm orgulho de mim e não sentem falta da parte que eu precisei estar trabalhando. Então eu sempre mostrei muito para eles isso, que era preciso trabalhar, é preciso ter atenção, né, enquanto mãe, mas sem culpa. Então, com 4 meses do meu primeiro filho, eu decidi que minha maternidade, ela nunca ia ser uma maternidade com culpa. E sim que eu queria que eles tivessem orgulho do que eu me tornei. E a sensação que eu tenho hoje deles. Agora, pegando um gancho de alguém falou aí sobre essa questão, hoje eu acho meus filhos com as namoradas são assim. A mãe, ela tá chateada, eu vou comprar um chocolate para ela, porque ela hoje tá triste, porque uma amiga brigou. Não, eu vou levar elas em casa, eu vou não sei o quê. Comigo eles me amam, mas eu acho que eles acham que eu sou um homem igual. Eles não é, eles têm todo o carinho. Mãe, quando chegar em tal lugar, avise. Mãe, inverte. Já tá cuidando. Mas não é o mesmo cuidado que eles têm. Às vezes eu sinto que eles me tratam, eu acho que talvez por essa minha personalidade dentro de casa, de igual, tipo assim. E com as namoradas, eu disse, menino, vai me dar um presente de aniversário. Namorada sabe o livro que gosta de ler, tudo. E... É exatamente assim, que às vezes eu me sinto, eu digo, meu Deus do céu, será que ela gosta mais dele? Mulher, tu é sogra agora. Não é possível. Mas assim, o que eu agradeço a Deus é que é um menino maravilhoso, né? Eu não concluí isso. É um menino bom, é um menino educado, é um menino humilde, simples. E... Bota isso, tu tá daí, viu? Pelo amor de Deus. Olha a sogra. Mas é verdade, é um menino maravilhoso, que conquistou a todo mundo. E que espero que não quebre as expectativas dela. E que se quebrar faz parte da vida. Frustração faz parte da vida. Né? É o que eu sempre digo pra ela. Que se um dia ela se chatear com ele ou ele... Claro que tudo tem seu limite, ela não pode aceitar determinadas coisas. Acho que frustração faz parte, né, da vida, que de repente ele pode não querer mais namorar, não fale isso, é verdade. Ele pode chegar, ou até ela também pode também. Eu não acho que, porque para ela é uma coisa eterna, né? É uma coisa tão intensa que para ela é uma coisa eterna. Não, vai ser para sempre. Mas é um momento. Mas isso pode ser daqui a pouco pode mudar para qualquer um. Tudo pode mudar. Então, mas que você sabe que você não está sozinha, nunca. E que tudo na vida passa. Então é isso, mas graças a Deus meu genro é maravilhoso. Inclusive, eu falei com o Manu, né, porque eu vi um B e o apelido queria levar para ele. É Bel e Bia. Aí eu, eita, esse B, Manu, me dá esse B. Cadê ela o B? achando, de bom tempo, ela achando que era para minhas filhas. Mas aonde tá o B? Tá ali. Ela achando que era para minhas filhas. Tu pega, Nicole, o Bezinho, por favor. Ela não pediu B para as filhas, não. Pediu B para o genro. Era B pro genro. Porque o nome dele é Bernardo. E as minhas filhas, aqui, é Bel e Bia. A Isabel e Beatriz, né? Mas chama de Bel e Bia. E o B era pra ele. É mais Babi mesmo. Porque assim, Babi mesmo, seu genro. Claro, quem trata bem minha filha. Exato. É lógico. E a gente Quem tem que... trata bem minha filha, tem que tratar. E é o que eu digo aos meus filhos também. Eu digo, filho, mentir. Nunca minta. Seja leal com o outro. Seja leal com a sua namorada. Mentir. Mentir é a pior coisa que existe nessa vida. Então, assim, é o que eu mais falo para eles, assim, não mente. Seja sempre honesto. Honesto com o outro, porque a gente, quando é enganado, é o pior sentimento que a gente tem.
admitir a pior coisa. Mas você sabe o que eu acho que no final das contas, o que acontece? Assim, seja a mãe que fica em casa, porque eu acho que aquela mãe que fica em casa o tempo todo com os filhos é lindo. Eu acho que a mãe que vai trabalhar é lindo. Eu acho tudo. Mas o que a gente tem que ter sempre em mente é que um filho, ele quer ver a mãe feliz. É verdade. A única coisa que filho quer é ver a mãe feliz. Então, seja trabalhando, seja em casa, seja com pouco tempo, seja com muito tempo, a gente, assim, a felicidade da gente. E eu acho que o principal é quando eles enxergam esse equilíbrio, que a gente tem que ser feliz com eles, no trabalho, como pessoa, uma felicidade em vários pontos. E eu falo muito para os meus filhos, e falei para a minha família também. Passei uma época me cobrando muito para ser uma excelente filha. Meus pais, mais idosos, me cobravam, né? Minha filha nunca mais veio aqui, minha filha, eu preciso falar para você, minha filha, você não me atendeu. Sim, mãe, eu não lhe atendi hoje, desculpa, mas é porque meu dia hoje estava realmente uma coisa em cima da outra, eu não consegui parar. Aí meus filhos pediam uma coisa, a funcionária pedia outra, o trabalho exigia outra. E eu tirei essa culpa total, também me libertei. Eu disse, eu não vou ser a melhor filha, eu não vou ser a melhor mãe, eu não vou ser a melhor profissional, eu não vou ser a melhor amiga, porque as amigas também cobram, né, a atenção. Agora eu vou ser a melhor naquele momento que eu tiver. Quando eu estiver com a minha amiga, eu vou ser a melhor amiga naquele momento. Quando eu estiver com meus pais, vou me dedicar realmente, vou estar ali presente. Quando eu estiver com meus filhos, vai ser de qualidade. Então isso me libertou e eles sabem, meus filhos, quando eu não posso. Gente, mamãe, esse final de semana, mamãe vai estudar, então mamãe vai ter que trabalhar, mamãe vai dar uma aula, mamãe vai estar mais imersa no trabalho. E eles enxergam o quanto eu valorizo o trabalho, que é em prol deles, e o quanto, principalmente, eu sou feliz trabalhando. Porque isso é muito legal, não trazer o peso do trabalho para dentro de casa. De ver a mãe infeliz, descontando neles uma raiva por eu não estar realizada profissionalmente. É o contrário. Eles me veem sorrindo. Mamãe vai ter uma aula, mamãe vai dar uma aula agora. Mamãe está tão animada com essa aula. Ou então eu terminei de dar uma mentoria, eles perguntam, Eduardo, fala, mãe, foi legal tua mentoria? Filho, foi um arraso, foi maravilhoso. Ele me viu palestrando em São Paulo e tudo. Então, assim, eles me veem, assim, me empoderando, feliz, sabe? Crescendo profissionalmente. Isso eles se inspiram. E eles entendem que a mãe pode ser feliz no trabalho, não precisa se dedicar só a eles. Tem o tempo de dedicação também para o trabalho, para a família, que eles vão ficar ali guardadinhos. Não é menos amor. É tempo para outros momentos, que também a gente precisa se doar em caixinhas diferentes. Então, equilibrar esses pratos, como a gente fala muito, né? Não precisa deixar nenhum prato cair, mas também o prato não precisa estar girando lindamente. Eu penso que na maternidade, como na vida, de um modo geral, a gente está sempre se reinventando. E aí, há momentos que a gente se afasta da nossa essência mesmo, porque o momento de vida requer, e depois a gente retoma. E é isso, é um movimento da vida. Está o tempo todo dessa forma. Há momentos que requer que a gente esteja mais próximo dos filhos, da família. Eu já tive esse momento de ter essa dedicação exclusiva. Por outros, já precisei me afastar e ver, e precisei me reinventar e ter essa necessidade do profissional, falar mais alto. Por outros, fazer o caminho inverso, voltar de novo, porque, sabe, aquele filho adolescente que já, aquela necessidade, aquele olhar diferenciado, aquela necessidade maior. Então é isso, a gente tá, e muitas vezes a gente vê que está se afastando da essência mesmo da gente. Aí a gente faz o caminho inverso, volta e busca, e é isso. Que a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo todos os dias, né? Eu aprendo todos os dias. Os meninos, quando eles falam assim, vocês vão viajar sem a gente? Aí falam assim, vocês não gostam de aniversário sozinhos, sem mamãe? Aí eles falam assim, sim. Eu falei assim, mamãe e papai precisam namorar. Vocês não querem ver papai e mamãe felizes? Aí, então vai, mamãe, vão namorar. Aí, às vezes, eles percebem tudo. Se a gente tá mais tenso, alguma coisa, eles falam, vocês não vão namorar? Não. Hoje eu tô desse jeito, assim. Eu acho que foi depois dos meus 40. Eu fiquei assim, novinha. Faz tempo que eu fico 40. Hoje eu digo assim, eu não. Hoje eu sou mais leve. Hoje eu me tornei uma mulher leve, sabe? Hoje se der para trabalhar, eu trabalho. Se não der para trabalhar, eu não trabalho. Amiga, eu sou tão leve, sócia. Até a culpa mais leve. Mas ela não, outra coisa, hoje eu tô curtindo mais. Hoje, assim, as pessoas me chamam pra eu vou. Entendeu? Então, assim, hoje na realidade, desde quando eu casei, né, eu não vou dizer desde quando eu casei, desde quando o Otávio nasceu, eu não voltei para o mercado de trabalho mesmo. Não voltei.
ficava lá no escritório de Marquinhos, aí depois fazia uma coisa, aí agora eu tô com a Erika Hartmann e tô de vez em quando, não tô mais, amiga, aí tá mais ou menos, né, com o escritório. Então, assim, mas o meu foco sempre foi Otávio, sempre. Então, se tinha uma viagem de trabalho, alguma coisa, uma viagem para trabalho, e Otávio primeiro, né? Então, assim, lá atrás eu ficava, poxa, eu preciso trabalhar, eu ficava angustiada, minha gente. Eu ficava angustiada, não sei o quê. Eu via o pessoal conversando, eu saía com algumas amigas, as minhas só ficavam falando sobre trabalho, sobre não sei o quê. Eu não tinha mais nem conversa. Sabe? Eu não tinha mais conversa. Aí quando vinha minhas amigas de Maceió pra cá, eu saía com elas, eu ficava assim, calada, elas conversando sobre política, sobre algo relacionado ao jornalismo, não sei o que era, e eu ficava calada. Eu não falava nada. E eu comecei a ficar angustiada, comecei a ficar uma pessoa mal-humorada. Nada eu gostava. Então, depois eu vi e hoje eu vejo que isso não vale de nada, minha gente. Não vale nada. Hoje eu digo a você, hoje eu sou uma pessoa, não que eu não era, mas hoje eu me tornei uma pessoa mais feliz, sabe? Se der pra ir para o jogo com meu filho, passar uma semana, eu vou. Se mandar eu ir passar um mês, eu vou também. Porque minha prioridade é meu marido, em primeiro lugar, meu marido está em primeiro lugar, e segundo está meu filho, entendeu? E pronto, assim. E pode quem quiser ganhar seus milhões, amigas minhas que ganham aí muito, estão famosas aí, e amém por elas, e eu estou muito feliz por elas. Mas assim, hoje eu entendo que o meu primeiro ministério é minha família. E tá tudo bem. E eu peço a Deus todos os dias, minha gente. Toda madrugada eu fico orando. Marquinhos disse que tu tem medo de que eu morra mesmo. Eu disse, meu filho, veja, toda madrugada eu tô orando, Senhor, abençoa meu marido. Que ele vá trabalhar, que ele não adoeça, que ele seja forte, que ele seja corajoso, que ele feche novos negócios, para eu comprar roupas, para eu comprar bolsas, para eu comprar joias, para eu viajar. Eu quero isso. Eu vou para uma viagem, quando eu volto, eu já estou programando a próxima. Tá entendendo? Mas saiba que não é porque eu tenho dinheiro não, que eu sou rica não é isso. Não é isso, é porque eu estou sempre pensando em algo melhor para minha família. Eu quero mesmo sempre pensar, tô planejando, eu tava lá com o Marquinhos, a gente tava lá viajando, aí o Marquinhos, já sei minha próxima viagem, aí ele, Erika, a gente tá viajando, aí eu disse, mas já sei, vai ser o destino, ele só, né, aí eu disse, ainda, eu só quero ir na classe executiva, aí ele disse, você só quer isso, então minha filha venda muita joia, viu? Muita joia. Eu digo, peraí, deixa eu ver quantas Rivieras se eu vender, não sei o quê. Aí daqui pro final do ano que vem, tenha calma que a gente tá indo. Então, assim, hoje, eu levo a vida mais tranquila. Tá entendendo? Aí quando eu acho que a vida ficou mais fácil, eu acho que talvez você, tipo assim, que assim, a gente coloca tudo em primeiro. Marido, a família, os filhos, e isso. Eu acho que quando a gente começa a deixar as coisas mais leves, e isso vem com a idade, quando a gente entende se coloca. Se coloca. Olha, hoje eu preciso de um café com uma amiga. Hoje eu preciso, tipo assim, um tempo pra mim, pra poder ficar sem fazer nada. Hoje a gente precisa disso aqui. Disso aqui, pois é. A gente papo legal. Deixar as coisas. Não é só eles. Aí, a partir do momento que a gente começa a se priorizar também, até os filhos ficam coisa bem. boa. Tudo foi melhor. Isso a vida fica mais leve, as crianças ficam mais leves. Eu falei assim, pois é, tudo funciona até o sexo. Até o sexo. É sério, porque veja, a verdade nua e crua. Veja, esquece. E outra coisa, veja. Pronto, no final. No final, nenhuma história é igual. Mas todas carregam algo comum: o amor. Pronto, aí,